Olá, seres humanos e seres biônicos desse mundo sem fronteira. Aqui vem quem vos fala é Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raias no Instagram. Eu sou criadora de conteúdo científico, agora, nesse momento, também sou controladora de satélite, sou pesquisadora, faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre raios e relâmpagos, que também é uma das coisas que eu estudei ao longo da minha trajetória na carreira de científica. Se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você já conhece meu canal Mais que Raios no YouTube. Eu peço para você se inscrever, ativar o sininho para receber notificações. Prometo que eu não vou lotar a caixa de vocês de conteúdo, porque eu ainda não consigo produzir tão rápido. Mas eu vou colocar sempre conteúdo de qualidade, com o melhor de informação que eu conseguir buscar para vocês, tá? Então, hoje eu vou trazer o assunto que são os relâmpagos. Eu vou mostrar quase tudo assim que eu aprendi, pelo menos um pouquinho, para vocês começarem a ter noção de como é o estudo de relâmpagos e também para tirar algumas dúvidas de vocês. E depois eu espero que vocês comentem aqui as dúvidas ou algumas coisas que vocês queiram saber, porque em sequência desse vídeo eu vou gravar uma live com o Dr. Marcelo Saba, onde a gente vai discutir relâmpagos e vamos falar um pouquinho sobre relâmpagos e aí a gente pode responder as perguntas que vocês deixarem aqui nos comentários. Eu vou informar depois qual é essa data, tá? Ainda não está acertada, mas vai ser muito interessante e muito legal a gente falar com o Dr. Marcelo Saba, que é o precursor aí, um dos precursores do estudo de relâmpagos com câmeras aqui no Brasil e no mundo, tá bom? Então, bora lá para os vídeos. Antes disso, mais um lembrete, se inscreve no canal, segue a gente lá no YouTube, no Instagram, Twitter, no Twitch eu tô publicando pouco, mas também pode começar a seguir a gente lá. E no Spotify eu tenho alguns vídeos, alguns podcasts, alguns textos e bastante coisa legal para vocês buscarem informação. Ok? Então, bora pro vídeo. Vamos lá falar um pouquinho sobre relâmpagos. Imagina que quando os primeiros homens começaram a imaginar ou ver os fenômenos que são as descargas elétricas atmosféricas, conhecidas como relâmpagos por nós, ou raios, e escutar também o som que são os trovões, eles ficaram extremamente assustados, eles não tinham compreensão científica do que significavam os relâmpagos. Então eles atribuíam a isso deuses, uma espécie de mitologia, ou até mesmo a religião, tem até trechos bíblicos que falam sobre relâmpagos como uma divindade, ou como uma força acima do ser humano, uma força de Deus, tá? Então, Thor, Zeus, Indra, um Pundulo, foram nomes atribuídos à figura do relâmpago, ou a quem detinha o poder sobre o relâmpago que atingia a Terra, né? Então eles criaram até rituais, existem histórias de rituais para chamar relâmpago, ou porque eles percebiam que o relâmpago estava associado com chuva, quando eles queriam chamar chuvas, eles tentarem estimular algum tipo de faísca que pudesse trazer o relâmpago junto, e é assim que começa a observação do homem quanto ao relâmpago. Também existem, né, algumas histórias de que foi através das incidências de relâmpago que o homem teve acesso ao fogo. Então, o relâmpago vem sendo extremamente importante na vida dos seres humanos e o homem passa a perceber e observar o relâmpago. Tales de Mileto foi o primeiro a imaginar ou chegar próximo do que seria o conceito de relâmpagos, né? Então, essa pedra é o âmbar, é uma pedra que às vezes é o próprio líquido que tem que escorre da árvore ali, né? Vocês já devem ter visto isso nos filmes de Jurassic Park. Mas o âmbar, ele tem a capacidade de conservar carga estática na sua superfície. Então, quando ele atritava o âmbar em qualquer tipo de tecido, ou até mesmo no próprio cabelo, quando ele punha isso próximo a outros objetos, o âmbar atraía pequenos objetos, ou até mesmo o pelo da pele. E isso daí é a eletricidade estática. Então ele começa a observar, então, o primeiro sintoma, primeira pista ali do que seria uma descarga. Não é relâmpago ainda. Essa é a conexão que a gente tem para começar a entender o que é um relâmpago, tá? E para a gente, para o ser humano, o relâmpago já faz parte da nossa vida, né? Então, tipo, quem já não tentou encostar a mão no colega e tomou um choque, ou na parede, ou na maçaneta, ou na porta do carro, ou em qualquer lugar, em lugares muito secos, a gente sente essa faísca que é a mesma que Tales de Mileto sentiu lá na época que ele fez essas primeiras observações com o âmbar. Então, essas descargas nada mais são do que a condução dessa eletricidade que fica conservada naquela região. E então, o mesmo processo que acontece na descarga lá no céu,
é esse que acontece aqui na sua mão quando você toma esse choquinho, tá? E quem tentou unir toda essa informação junta foi Benjamin Franklin. É até famosa, né, um texto dele em que ele está empinando pipa e ele coloca uma chave na pipa, porque ele imagina que se a eletricidade, e ele começa a suspeitar que existe uma conexão entre eletricidade, porque primeiro começam a ter descargas elétricas em igrejas e em construções altas, e navios, na época, pegava fogo, muitos navios se perdiam no mar por causa de descargas elétricas que aconteciam no mastro. E ele começa a observar todas essas coisas e tal, e aí ele faz esse experimento, né, que seria essa experiência da pipa, onde ele percebe, então, a eletricidade sendo conduzida, né, numa chave. Ele desenvolve, então, até mesmo protetores para esses barcos, né, que seriam colocados em pontos, seriam uma espécie de para-raio, né, para poder fazer a captação dessas descargas e, assim, evitar que a gente tenha o choque com o relâmpago, tá? Ou qualquer acidente com o relâmpago. Então, Benjamin Franklin seria a primeira pessoa que une o relâmpago mesmo das nuvens com a ideia de eletricidade. E o que ele estava observando, então? Hoje a gente já tem um conhecimento, vou dar um salto histórico, né? Hoje a gente tem um conhecimento, então, que existe mesmo essa eletricidade no ar, tá? Então, nós vivemos aqui na Terra, a Terra é um grande corpo que é carregado, e da Terra até a ionosfera também existem cargas livres. Então, nós estamos dentro de uma espécie de circuito elétrico global. Esse circuito, se eu imaginar ele como um circuito de uma corrente contínua, ele seria recarregado pelas próprias nuvens e ele faria esse circuito, esse ciclo de condução aqui que você pode observar nessa figura, onde a nuvem e a ionosfera, elas fecham esse circuito. Só que esse circuito e as nuvens, elas não estão acontecendo todas no mesmo lugar, nem distribuídas uniformemente. Então, por conta disso, a gente tem uma corrente que oscila. E essa corrente que oscila gera uma frequência de ressonância. E essa ressonância é conhecida como ressonância Schumann, que também pode ser observada, tá? Então, relâmpagos, a ionosfera, a própria Terra e todas essas partículas livres, elas compõem um grande circuito elétrico global em que a gente está dentro, tá? Bom, a gente não sai por aí tomando choque o tempo inteiro, então é sinal de que está tudo em equilíbrio. Mas quando acontece uma descarga, esse equilíbrio é descompensado na região onde estão acontecendo essas descargas. E é isso que a gente vai entender agora um pouquinho de como funcionam esses relâmpagos. O que a gente não pode, a gente às vezes pode pensar, é que, tipo assim, o relâmpago ele está acontecendo aqui numa certa região, né? Que seria aqui da troposfera, e aí você pensa assim, nossa, o relâmpago está acontecendo aqui e tem descarga para baixo, mas o que fecha esse circuito lá em cima? Apesar da gente não enxergar, estão acontecendo fluxos de corrente o tempo inteiro entre a ionosfera e a Terra, tá? E quando eles são intensos o suficientes, eles conseguem reagir com as partículas que estão na região e emitir luz no visível, e aí a gente consegue observar isso. Para Terra, nós observamos o fenômeno que são os relâmpagos, nas descargas elétricas atmosféricas, relâmpagos, raios, e escutamos o trovão. Mas, acima das nuvens, também existe um fenômeno acontecendo, que é o acoplamento entre a nuvem e a ionosfera. Para algumas pessoas é muito difícil observar, mas existe também o que a gente fala às vezes, que seriam os relâmpagos para cima, mas não são bem os relâmpagos não, mas são eventos transientes luminosos que acontecem acima das nuvens e que são conhecidos como sprites, elves. São vários tipos de descargas que acontecem para cima da nuvem e que fecham esse circuito, então, elétrico global. Bom, e então, o que acontece na nuvem? Todas as nuvens dão descargas elétricas? Entre aspas, poderiam dar. Mas você imagina que para uma nuvem fazer essa conexão ou carregar esse monte de carga capaz de gerar energia o suficiente para que ocorra uma descarga elétrica, essas nuvens precisam ser nuvens grandes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, nessa imagem, alguns tipos de nuvens. Então, normalmente a gente tem uma certa distribuição entre nuvens baixas, nuvens médias e nuvens altas, que são as regiões onde essas nuvens costumam se formar. Então, quando a gente tem chuvas, a gente tem especialmente chuvas por dois tipos de nuvens, que são as nuvens nimboestratos, que são aquelas chuvas que demoram dias, às vezes vários dias chovendo, elas são com nuvens bem compridas, longas, e elas costumam ser mais baixas. Então, elas costumam ter uma duração muito grande, ser muito longas, mas não são muito comuns de carregarem descargas elétricas. Ao contrário das nuvens tipos
cúmulos nimbus. Então, as cúmulos nimbus, elas são nuvens que crescem em altitude. Olha para você ver nessa imagem, dá para você ver. A cúmulos nimbus, ela começa aqui embaixo, bem próximo da gente, e ela chega até onde a região a gente é considerada de nuvens altas, que são nuvens formadas por bastante partículas de gelo. E esse processo dentro da nuvem faz com que ela fique bastante elétrica, e essa eletrização das nuvens é que faz com que facilite esse fluxo de cargas para a Terra e dê origem às descargas elétricas. Então, quando vocês olharem para o céu e ver, é que da posição que a gente está, às vezes a gente não consegue ver essa nuvem crescendo, mas quando você começa a ver nuvens verticais, que são os cúmulos, que são as pequenininhas, se agrupando e crescendo, então existe uma grande chance desse crescimento de se transformar numa nuvem de tempestade, do tipo cúmulos nimbus, ok? E o que está acontecendo dentro da nuvem enquanto a gente está observando ela crescer, né? Então, dentro dela, você tem partículas que estão se atritando o tempo inteiro, e essas partículas, elas, por conta da diferença de temperatura entre as regiões da atmosfera e da própria condição do clima, essas partículas elas vão desenvolvendo um movimento de convecção muito intenso dentro da nuvem, e elas acabam coletando partículas e se agregando, e também ficando carregadas eletricamente. Com essas cargas elétricas muito intensas, é onde a gente tem um ambiente favorável para a ocorrência de relâmpagos. Então, normalmente a nuvem se distribui em centros de carga principal de acordo com a sua própria temperatura. Então, se vocês olharem nessa imagem aí, você pode ver que a gente tem um centro de carga positivo superior, um inferior, um negativo superior, muitas vezes de blindagem, e embaixo a gente tem as regiões mais vulneráveis aí para as descargas que vão atingir a Terra. Quando elas atingem um nível intenso o suficiente, essas descargas, elas atravessam, elas conseguem romper a rigidez elétrica do ar e atingir o solo, porque o solo também tem cargas. E às vezes ele é muito mais atrativo do que qualquer outra região para esse fluxo de energia acontecer, ok? É muito comum também que essa movimentação dessas partículas nas nuvens gerem correntes de vento. Então, às vezes, um pouquinho antes dessas tempestades começarem, você pode sentir rajadas de ventos muito intensas. Você vê aquelas rajadas de vento, um vento mais frio, mais fresco, dentro de um ambiente que às vezes estaria mais quente, e é nesse momento que pode estar começando a vir aí o crescimento de uma nuvem, que vai virar uma nuvem de tempestade com relâmpagos. Até onde eu sei, existiam duas teorias principais a respeito da ocorrência dessas descargas, tá? A primeira das teorias, que foi a original, é sobre realmente essas cargas que estarem nas nuvens, elas, de uma certa forma, como se fosse uma descarga mesmo, sabe? Você tem um bolsão de cargas elétricas e essas descargas, elas simplesmente percorrem esse fluxo e atingem um solo. Mas depois de muito observar as nuvens e com a melhora dos equipamentos e das observações, apareceu essa outra teoria, que é a teoria do líder bidirecional, que mostra que, na verdade, toda a propagação dessas descargas, elas partem de um princípio em que sempre você vai ter um líder se propagando, ou seja, você vai ter um canal de propagação dessas partículas em uma direção e também um canal de propagação numa direção oposta. Para isso, a gente chama esse líder de líder bidirecional. Então, sempre que tem um líder negativo descendo, tem um líder positivo subindo, e eles vão crescendo e buscando e coletando cargas ao longo do caminho para estabelecer esse canal, que é o canal desse relâmpago que a gente observa, tá? Então, essa imagem aí mostra um líder descendo, conforme vai passando o tempo, esse líder vai se propagando. Então, ele se propaga nas duas direções, e essas direções são responsáveis por estar coletando essas cargas que alimentam esse canal. E é o que a gente vai observar nos próximos vídeos. E o que seria, então, esse líder? Esse líder seria nada mais, nada menos do que essa pontinha com cargas, ou essa região onde inicia esse processo de relâmpagos e começa essa propagação. Ele é um líder porque ele é que vai direcionar aonde é que esse grupo de cargas vai se dissipar. Então, esse líder ele vai se propagando em direção à busca dessa carga. Então, ele quebra a rigidez elétrica do ar e começa essa propagação. E pode acontecer, como eu disse anteriormente, de forma bipolar. Então, enquanto tem um líder negativo, a gente pode ter um líder positivo. E esse líder negativo, quando eu falo líder negativo em direção ao solo, eu estou dizendo que esse líder ele é composto majoritariamente por cargas negativas na ponta que está se propagando. Então, esse líder ele vai tentar ir em direção ao solo e até atingir o solo
ele vai se propagando num caminho que é escalonado. Ou seja, ele vai fazendo esses bracinhos que nem vocês estão vendo nessa imagem. Isso é um líder negativo que vai tentar atingir o solo. Então, a partir de agora, a gente tem um novo conceito que é o raio nuvem solo, que é, aí você vê a sigla CG, que significa Cloud to Ground, negativo, que são líderes negativos. Então, eles vão tentar buscar o solo, então ele vai se propagando de forma ramificada para encontrar essa região, para ele poder fazer essa neutralização de cargas. Mas, com as observações, foi possível ver que também existia um raio nuvem solo, cloud to ground, mas que é positivo. Então, o líder que está se propagando, ele não é de cargas negativas, ele é de cargas positivas. E esse líder que se propaga, ele é um pouquinho diferente. Então, primeiro, ele não tem tantas ramificações assim. O líder positivo, ele tende a ser mais contínuo, mas é onde aí aparece a teoria do líder bidirecional de forma mais clara. Porque na direção que ele está se propagando, você não está vendo muitas ramificações. Mas ele vai estar coletando as partículas nesse outro líder bidirecional, porque enquanto ele é um líder positivo, tem um líder negativo se propagando. E aí foi onde se percebeu a diferença entre a propagação de um líder negativo e o positivo. Então, o líder negativo, ele é bem ramificado. E o líder positivo, ele não é muito ramificado. Então, você consegue observar isso por câmeras e é uma das coisas que a gente vai ver e vocês vão perceber essa diferença aí dessas descargas. A olho nu, a gente tem muita dificuldade de observar isso, porque todo o intervalo de uma descarga, ele acontece em fração de segundos. E essa fração de segundos não permite que a gente tenha essa sensibilidade para distinguir, muitas vezes, essa propagação, a menos que ela seja muito longa. Mas a maioria das vezes, e o que foi a grande evolução da observação com câmeras, foi a gente conseguir perceber exatamente isso, esse indício dessa propagação que difere um líder do outro. Vamos começar então olhando uma propagação de um relâmpago nuvem solo negativo, para vocês verem como que ele é bonito, tá? Então, eu vou tentar passar aqui, mas devagarinho o vídeo para vocês acompanharem, tá? Então, a gente tem uma região onde pode acontecer essa descarga, e esse líder, ele está se propagando, ó. E então, ele vem extremamente ramificado. Se a gente olha esse líder extremamente ramificado, a gente já pode imaginar que se trata de um raio nuvem solo negativo. Só podemos confirmar que ele realmente é um relâmpago negativo se a gente tiver dados mesmo de medidas de campo elétrico, tá? Mas, por observação, ele me parece muito com um raio negativo, se propagando em direção ao Sol. Então, a primeira coisa que a gente tem é esse líder negativo escalonado, ou seja, está tentando encontrar a melhor região ali para ele passar, todo ramificado, tentando encontrar o melhor caminho para o solo, ele vai excitar toda a região em torno aqui desse monte aqui. E enquanto ele está descendo e se propagando, ele também está excitando tudo que está aqui embaixo. E como tem um ponto muito alto aí, que é essa torre tende a formar primeiras faíscas que querem ir em direção a esse raio. Então, isso aí é o líder de retorno, que é um líder que é uma descarga conectante, ela vai conectar com esse raio, e ela vai em direção a esse raio, e existe uma grande chance de que ela se conecte. Então, ó, o raio vai se aproximando, até que essa descarga conectante que aparece na torre encontra com o raio e pá! Temos, então, o nosso grande stroke. O stroke é uma descarga de retorno, que é a descarga principal, que é aquela que a gente se assusta quando vê. Ela é muito intensa, tem uma corrente muito alta, e normalmente ela aquece muito essa região em torno desse canal. E essa propagação é que gera a expansão do ar, e essa expansão do ar a gente escuta depois de um tempo como trovão. Uma vez que esse raio se conectou e se formou, a gente tem então o estabelecimento desse canal, onde essa descarga, ou essas cargas todas que estão lá dentro da nuvem, começam a se neutralizar ali por esse canal. Vamos assistir de novo? É o líder escalonado, a descarga conectante, se aproxima e temos então o nosso relâmpago. O relâmpago, nesse caso, ele foi seguido por um fenômeno conhecido como corrente contínua. Essa corrente seria o estabelecimento desse canal como se ele fosse um fio, onde fica passando cargas ainda. Isso daí é extremamente perigoso para o aquecimento dessa região. Revendo, então, as etapas de um relâmpago, a gente sabe que tem, então,
a propagação de um líder, esse líder é escalonado, é um relâmpago nuvem-solo, então ele vem aqui se propagando até ele chegar bem próximo do solo, e quando ele chega próximo do solo, então a gente chama uma descarga de retorno, que é o ponto mais extremo e mais intenso do raio. Depois que essa descarga de retorno acontece, se esse canal permanece, então a gente tem uma corrente contínua. Durante a etapa da corrente contínua, pode existir intensificações, ou seja, essas intensificações são chamadas de componentes M, que são intensificações desse canal com volumes de carga mais intensos. E como a gente sabe tudo isso, né? Então, observando por câmeras, a gente consegue ver a descarga acontecendo. Mas nem sempre a gente consegue ver todas as descargas acontecendo. Às vezes tem chuva na frente, às vezes a gente não tem câmera, não está naqueles locais. Mas existem espalhados pelo mundo sensores, e esses sensores detectam cada faixa ou cada etapa dessa descarga, tá? Então, a primeira etapa ali, que seria a descarga, a propagação do líder, ele emite geralmente em VHF. Então, a gente tem antenas em VHF que conseguem perceber ou sentir esse líder se propagando, tá? Depois, durante a descarga de retorno, a gente tem uma intensificação no sinal em VLF. Então, sensores de VLF já conseguem emitir essa descarga de retorno com uma intensidade maior. E a corrente contínua, ali entre o LF e o VLF, a gente também consegue observar. Então, fora a faixa do visível, a gente também, com antenas, consegue fazer a detecção desse relâmpago. Existem também outros tipos de sensores que fazem a detecção dessas descargas de outras formas. Esses são os principais para a gente detectar um relâmpago, inclusive para saber onde esse relâmpago caiu. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que é real, o vídeo e também esses dados que estão aí à sua esquerda. Os dados à sua esquerda é um sensor de campo elétrico que mede, que está medindo a movimentação das partículas dentro da nuvem, tá? Então ele tem sensibilidade para medir essas partículas dentro da nuvem durante a ocorrência dessa descarga. Então, o primeiro de cima, no topo, ele mostra o tempo. Então, cada pontinho desses coloridos que vão acontecendo são focos de pequenas descargas acontecendo dentro da nuvem, e quando ele atinge o solo, aparece ali os pontinhos que chegam até o solo. Então, se você olhar ao longo do tempo aí, nesse primeiro gráfico, nesse primeiro do topo esquerdo, você vai ver que ele vai se propagando, um monte de pontinho acontecendo, toca o solo. 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 Isso significa que dentro da nuvem tem um monte de descargas acontecendo, e essas pequenas descargas estão alimentando esse canal. Então, acaba formalizando mais ainda a teoria do líder bidirecional. E se você olhar no segundo gráfico aí, então, o primeiro gráfico, ele te mostra o tempo. O segundo gráfico, ele já vai te mostrar a altitude, e se você olhar com relação ao ponto central, como é que foi disperso essas partículas em relação a esse ponto central. Já a terceira figura de baixo à esquerda, ela é como se você estivesse olhando a nuvem por cima. Se você olhar a nuvem de cima, olha para você ver a extensão desses braços de captação dessas partículas. Então, ao longo do tempo em que o raio está acontecendo, essa nuvem está sendo totalmente excitada, e todas essas partículas estão sendo atraídas para esse canal de propagação que vai fazer essa descarga no solo. Então, vamos olhar esse vídeo aqui, que é um dos vídeos mais claros e mais bonitos que o Tom Warner forneceu para a gente, para mostrar as descargas acontecendo. Então, se você olhar aqui no início, você vai ver esse líder se propagando em direção ao solo, ramificado, então líder negativo, aí quando ele atinge o solo, o canal parece que se encerra, mas ele não se encerra definitivamente. Ele simplesmente deixa um canal condutor ali e vem uma outra descarga e acaba percorrendo esse caminho novamente. E depois de novo. E aí você me pergunta, raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Será? Depois de novo. Cai de novo? De novo? Parou? De novo. De novo. E agora ficou a nossa corrente contínua. Durante esse processo de corrente contínua, dentro da nuvem, tem líderes lá buscando mais cargas para alimentar esse canal. E esse canal ele fica ali enquanto ele tiver consistência para poder fazer a descarga dessas partículas. Então, esse raio é um dos raios mais bonitos. Só a título de curiosidade, nós estamos falando de vários frames por segundo. Nesse caso,
mais de 7.000 frames por segundo. E, então, se você observar, você tem um caminhão passando na estrada, tá? Então, esse caminhão, ele tá andando em velocidade normal, mas pra gente que tá observando, parece que ele tá parado. Então, tudo isso acontece dentro de uma descarga que, às vezes, a gente só percebe acontecendo rapidinho, um pouquinho mais intenso, mas estão acontecendo ali várias descargas no mesmo local, tá ok? Os tipos de relâmpagos, então, que nós temos, tá? Então, o primeiro tipo de relâmpago, e é o que mais acontece, são os relâmpagos intranuvens, que são descargas que estão acontecendo lá dentro da nuvem. Então, todo esse processo que eu falei para vocês de propagação desse líder, de encontrar os centros de carga e fazer essa neutralização dessas cargas, está acontecendo dentro da nuvem, tá? Então, se você olhar, observar o início de uma tempestade, tem muitas descargas acontecendo dentro da nuvem, e às vezes até mesmo depois que acaba a descarga, depois que acaba a tempestade, continua tendo descargas acontecendo dentro da nuvem. E essas descargas são consideradas relâmpagos, são medidas também, e são consideradas relâmpagos intranuvem. Outro tipo de relâmpago que acontece são os spiders. Os spiders são relâmpagos que estão acontecendo na nuvem, mas eles se propagam na base da nuvem, coletando aquelas cargas que estão ali mais embaixo. E muitas vezes eles são visíveis, e eles parecem mesmo teias de aranha. Eles são muito bonitos de se ver e normalmente no fim de tempestade é muito mais comum de você ver spiders acontecendo. Se você tiver um campo de visada bem grande com uma nuvem bem longa, bem comprida, você consegue observar então essas descargas buscando esse líder buscando essas cargas na base da nuvem. Às vezes a descarga pode acontecer para uma região sem nuvem também, que seria um raio nuvem-ar. Então ele acontece ali na nuvem, sai, mas ele não consegue atingir o solo. Então esse também é considerado um raio nuvem-ar. Lembrando que o ar também tem partículas, mas às vezes não é o suficiente para neutralizar, e aí ele consegue chegar no solo. Mas se isso não acontecer, também pode acontecer um raio nuvem-ar. E o nosso mais queridinho, ou mais famoso, ou mais temido, que é o raio nuvem-solo, que é aquela descarga que realmente consegue sair da nuvem e chegar no solo. O raio pode também ser bifurcado, então ele pode cair em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso acontece e não é raro, que um raio caia em 2 lugares ao mesmo tempo, e às vezes lugares bem distantes. Além de cair em lugares diferentes, a gente pode ter raios de polaridades diferentes acontecendo em locais distantes, tá? Então a gente pode ter um positivo aqui e um negativo acontecendo lá, a gente pode estar acontecendo da nuvem para o solo e do solo para a nuvem ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E a gente também tem raios associados a eventos extremos, como por exemplo furacão, vulcões ou regiões onde a gente está tendo algum fenômeno meteorológico muito severo, como nevascas, e também costumam acontecer descargas elétricas, tá? Porque ela está movimentando todo aquele ar, toda a composição de partículas daquela região, e isso geralmente afeta a condutividade na região, e essa condutividade pode dar início ou favorecer a ocorrência de descargas. Então vamos olhar mais uma vez o nuvem-solo negativo. Um raio extremamente ramificado que vem em direção ao solo e atinge o solo aqui. Qual a diferença desse raio nuvem-solo negativo com relação a um raio nuvem-solo positivo? Vamos observar isso através de imagens. O raio nuvem-solo positivo, como eu disse para vocês, ele tem um canal de propagação muito mais quietinho, muito mais silencioso. Isso para o líder que está se propagando em direção ao solo. Mas o líder que está se propagando em direção ao solo, ele é um líder bidirecional. Então, em direção ao solo, ele está se propagando ali sem ramificar muito. Mas o líder negativo que está lá em cima na nuvem ou que está buscando as cargas, ele geralmente é extremamente ramificado. E ele também excita aqui ramificações para poder fazer essa conexão. Então, vamos dar uma olhada como é um raio observado em câmera, um raio nuvem-solo positivo. Então, olha, o líder positivo está se propagando ali, você nem vê ele. Mas olha o negativo, totalmente ramificado lá dentro da nuvem. Quando ele atinge o solo, ele é bem silencioso, ele se mantém, e o líder negativo lá dentro da nuvem continua coletando carga para poder alimentar esse canal do raio nuvem-solo positivo. Então, como vocês podem perceber, o raio nuvem-solo positivo ele é bem menos ramificado do que o raio positivo, pelo menos para o ponto que a gente está observando em solo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um raio nuvem-solo positivo e um solo nuvem positivo. Que dentre os raios solo-nuvem é mais comum, que é o solo-nuvem positivo. Então vamos observar esse vídeo, que vocês vão ver que boniteza que é. Então, ó, o líder positivo, como eu disse para vocês, bem silencioso, em volta ele está excitando ali, né, as ramificações, mas o líder mesmo, ele desce praticamente, você nem percebe que ele está indo, ó.
ele vai descendo ali, né? Conecta com o solo e mantém esse canal. E vai lá coletando as partículas todinhas que estão ali no céu. Mas ele também está excitando regiões próximas ali. E ele vai excitar aqui perto dessas torres um raio solo-nuvem positivo, que seria um raio que sai do solo e vai para a nuvem. E olha então um líder positivo se propagando em direção à nuvem. E aí a gente tem então um raio solo-nuvem junto com um raio nuvem-solo positivo. É uma festa dos raios acontecendo. E olha quanto tempo eles estão aí. Lembrando que nós estamos falando em uma quantidade de frames por segundo maior, ou seja, são coisas que acontecem em frações de segundos, mas que têm energia muito intensa durante um tempo e intensa o suficiente para ser 1000 vezes maior do que a do chuveiro da nossa casa. Ok? Eu vou mostrar agora para vocês um raio solo-nuvem, para vocês tirarem todas essas dúvidas suas de como é observado um raio solo-nuvem. Normalmente, os raios solo-nuvem, eles partem de pontos mais altos. Então, quando a gente vai fazer filmagem de um raio solo-nuvem, normalmente a gente procura regiões ou topos de montanha, de torres, de prédios muito altos, que são pontos mais fáceis para essa descarga ir em direção à nuvem. Só que ele não vai aleatório, assim, precisa ter uma nuvem de tempestade cheia de carga em cima dessa região. Então, com essa nuvem cheia de carga em cima dessa região, a gente tem como se fosse um campo aberto para esse raio se propagar. E aí ele fala, nossa, lá eu vou coletar tudo isso, vou neutralizar, pá, é nessa direção que eu vou. Então, esse é um exemplo de raio solo-nuvem, que está ali, então as torres embaixo de uma nuvem de tempestade bem intensa, que ainda não está, ou não está ainda tendo descargas, mas que vai favorecer a ocorrência de um raio solo-nuvem. Já começa a propagação de um líder silenciosamente positivo em direção à nuvem e fecha um canal ali e vai alimentando e as descargas vão acontecendo. Tem os líderes aí de retorno que estão coletando cargas na nuvem e mandando para esse canal principal. E aí a gente tem a formação, essa corrente continuada aí, que vai transferindo carga da nuvem para o solo. E é uma festa. Então, só para colocar do ladinho um do outro, não sei se eu consigo fazer os dois rodar ao mesmo tempo, mas vamos tentar, então, a diferença de propagação entre um e o outro, o negativo, nuvem-solo negativo, extremamente ramificado, o nuvem-solo positivo bem silencioso aí, vai se propagando aí, você nem vê ele acontecendo praticamente, quando de repente você olha, pá, tá lá o canal. O raio negativo com muito mais descargas subsequentes, enquanto que o nuvem-solo positivo, ele fecha esse canal e fica ali transferindo a carga ad eterno infinito por muito tempo. Então, essa é a diferença entre os dois tipos de relâmpagos, tá? E nessa festa dos relâmpagos, vamos colocar também um solo-nuvem, tudo junto e misturado. Então, ó, vamos habilitar aqui. Positivo, negativo, nuvem solo. Vamos colocar toda essa festaiada das descargas aí. Então, um nuvem solo negativo, um nuvem solo positivo, um solo nuvem positivo, e é tudo uma festa dos relâmpagos. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Eita maravilha! Eita mundão sem fronteira! É lindo demais, né? É muito bonita a descarga e é muito importante também para neutralizar o ambiente, para a geração de ozônio, para fertilização, para muitas coisas as descargas são importantes. Óbvio que elas acabam afetando também a vida do homem, porque a gente depende e a gente está sujeito às descargas. Mas tem se desenvolvido formas e técnicas de se proteger. E isso é importante. Então, estudar o relâmpago, entender como que ele funciona, para a gente poder construir formas de conviver com ele. Porque se ele é necessário e importante, a gente precisa aprender a lidar com ele. Ele sempre existiu até antes da gente. Então, a gente tem que aprender a conviver com essas descargas, com esse relâmpago. E a melhor forma é estudar e entender como eles acontecem. E uma das coisas que a gente aprendeu observando o relâmpago é que ele não emite apenas numa faixa de frequência e ele não tem só um comprimento de onda, tá? Então, se você observar com os sensores corretos, fizer a decomposição da propagação do relâmpago, você vai ver que cada etapa e cada fase de propagação, ele gera espectros
em faixas de frequência e comprimentos de onda diferentes, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma descarga decomposta e aí a gente vê que ele tem intensidade em diferentes comprimentos de onda, que estão vinculados à intensidade do raio, à composição atmosférica, né? E aí é possível a gente estudar, então, mais detalhes a respeito desse relâmpago. Então, a primeira foto, o primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês a respeito da incidência de relâmpagos, então, ao longo do tempo no mundo, é esse dado da WWLN, que é uma rede mundial de detecção de relâmpagos. E então ela vem medindo ao longo do tempo, desde 2005. Esses dados são de 2005 a 2021, dos meses de janeiro a dezembro, com a medida de descargas no mundo inteiro, tá? Então, onde ela consegue ter sensores, tá? Porque no mar, às vezes, não consegue, daí, às vezes, vai ter descargas no mar, mas a gente não vai ter todos os dados ali. Mas a maioria dos dados estão aí nessa imagem aí bonitinha para nós. Está escrito ali nessa barra de escala de cores, strokes. Strokes são descargas. Então, quanto mais descargas, mais vermelho. Quanto menos descargas, mais branco. Então, aqui é o mapa mundial, e a gente tem dos anos de 2005 a 2021. Vamos começar pelo mês de janeiro. Então, mês de janeiro seria verão no hemisfério sul. Então, a gente vê que a gente tem uma incidência maior de descargas no hemisfério sul. Mas, quando a gente vai chegando em maio, a gente começa a migrar para o verão no hemisfério norte. Então, as tempestades começam também a migrar para o verão no hemisfério norte. Então, você pode ver, ó. Então, aí a gente está em agosto, né? Que seria julho, agosto, verão no hemisfério norte e inverno na nossa região aqui. Ainda tem descargas, menos quantidade. E depois, conforme vai chegando no final do ano, dezembro, verão aqui, aumenta então a quantidade de descargas elétricas e relâmpagos aqui na região do hemisfério sul. Se a gente der um zoom para a região de incidência na América do Sul aqui, você vai ver que também aqui ao longo do ano, tá? É um zoom daquele outro mapa na região da América. Então, você vai ver aqui, ó, que a gente tem aqui nessa região aqui, mais próxima do Equador, aqui, uma incidência de descargas, né? E, ó, ela vai migrando ao longo do tempo nessa região aqui dentro do nosso continente. E aqui do Brasil. Vamos dar um zoom, então, no que seria as descargas acontecendo no Brasil, tá? Então, ao longo do tempo, ó, elas variam, né? Bem legal, né? Bom, então, uma vez que a gente sabe que acontecem bastante descargas, a gente se pergunta, qual é o risco que a gente corre? O risco que a gente corre quando está acontecendo uma descarga é enorme. Então, nós temos que nos prevenir. Nos prevenir significa encontrar lugares onde a gente possa se abrigar para nos proteger das descargas. Normalmente, residências que são construídas com tijolo, essas coisas, eles geralmente possuem, né, uma proteção grande porque eles têm uma estrutura, uma infraestrutura metálica que acaba gerando uma certa espécie de blindagem para que a gente não sofra a incidência direta de relâmpagos e também a gente não está exposto para ser esse para-raio do relâmpago. Quando eu falo assim, o para-raio, muitas pessoas podem pensar assim, então se eu tiver um para-raio perto de um para-raio, eu estou protegida? Não necessariamente, porque, e essa foto é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, essa primeira aqui, onde tem uma árvore, a árvore não é um lugar legal para você se abrigar. Então, nesse campo aberto aqui, essa árvore é um dos pontos onde a descarga pode ter preferência para percorrer. Você pode olhar que do lado ali tem uma torre que provavelmente tem um para-raio. Você tem até um líder conectante tentando sair dessa torre. Mas não adianta que o raio é que diz aonde ele quer cair. E nesse caso ele cai nessa árvore. Imagina vocês protegendo de uma descarga debaixo dessa árvore. Já era. E na figura do lado, são experimentos que foram feitos aqui do próprio grupo do INPE, onde eles lançavam foguetes em direção a essas tempestades para tentar induzir raio nesse foguete, para dar um canal para esse foguete. E para esse foguete, então, sendo esse canal, mostrar para a gente qual era a corrente, tensão, todas as coisas que nós precisávamos estudar dessa descarga. Mas não adianta, porque o raio escolhe o lugar onde ele quer cair. Então, mesmo eles lançando o foguete, o raio caiu fora da região onde a gente queria. Ele caiu onde ele quis. E ó, em volta tem um monte de para-raio.
Não adiantou. O raio escolhe onde ele cai. Óbvio que durante esse experimento, algumas vezes nós tivemos sucesso e isso foi importante para encontrar os resultados que são hoje apresentados na literatura das descargas. Mas, sempre que vai se pensar em exposição, trabalho, observação de relâmpagos, tem que levar em conta que ele tem vontade própria. Então, se proteger é questão de vida ou morte. E os efeitos do relâmpago, então, por exemplo, numa árvore, são devastadores. Normalmente, eles podem matar a árvore, tá? Então, quando ele cai numa árvore, ele vai percorrer a região onde é mais fácil para ele a propagar essa carga, que normalmente é onde está a seiva. E a seiva, muitas vezes, ela é em torno da árvore, né? É um anel em torno da árvore, e aí você olha, ela às vezes rompe essa região, que é onde ele consegue se propagar, ele rompe essa região, ele não mata inteira a árvore, mas ele arranca, né, o caminho por onde ele passa, tá? Pode causar incêndios florestais, sim, né? Inclusive na Califórnia diz que uma das coisas mais comuns é quando tem épocas de descargas iniciarem incêndios florestais. Então, a gente tem também esse risco aí com os relâmpagos. E um outro, né, é que mesmo você dentro de casa, você estando com a rede elétrica exposta, ou de qualquer forma a sua rede elétrica acaba estando exposta, à entrada, à incidência de uma descarga. Normalmente as companhias elétricas têm sistemas de proteção contra descargas, mas às vezes isso daí pode falhar. Então a descarga pode percorrer esse caminho dos fios e atingir regiões internas das residências. Por isso que é muito importante ficar longe de fios, tomadas, desligar os aparelhos quando tem um relâmpago por perto, ou relâmpagos acontecendo por perto. Porque se eles atingirem a rede elétrica, a chance deles se propagar e pode, sim, até se propagar para dentro da sua casa por esse caminho, é grande. Os para-raios, eles servem também para proteger as edificações, né? Então, como você olha aqui, por exemplo, nessa imagem então, do prédio, a incidência do raio ela vai quebrando a estrutura. Então, é melhor colocar um para-raio, e hoje a gente tem muitas empresas desenvolvendo sistemas muito eficientes de proteção de descargas elétricas com para-raios, até mesmo melhor estudados, melhor preformados para poder proteger a infraestrutura de acontecer situações como essa, onde a descarga vai atingir as beiradas dos prédios, até arrancando, às vezes, pedaços do tijolo, da estrutura, e com isso causando danos, né? E um outro prejuízo que é muito comum em campos também são para os animais. Então, animais que ficam expostos em campos abertos, existe um grande índice de morte de rebanhos mesmo, de vacas, bois, entre outros animais expostos, por descargas elétricas. Às vezes o raio não cai no próprio boi, mas a forma como ela se propaga faz com que o boi seja um caminho para essa corrente, e aí ele acaba morrendo por um choque elétrico. O raio, quando ele atinge areia ou tem descargas muito intensas, assim, ele também às vezes gera figuras ou coisas muito interessantes, como por exemplo esses fures, que são esculturas que ele faz na areia, porque a areia, quando ela é aquecida, né, a areia gera o vidro, entre outras coisas, quando ela é aquecida, ela pode se formar, né, nesses tipos de estruturas aí, que são às vezes observadas, por exemplo, em regiões de areia, praia, em que muitas pessoas podem pensar quem fez isso ou o que fez isso, às vezes é um relâmpago que atingiu ali a areia e fez, então, uma obra de arte da natureza. E quando o raio atinge uma pessoa, ele pode ser fatal, né? Se ele atingir, uma grande chance de que seja fatal mesmo, né? Por parada cardíaca, enfim. Mas muitas vezes ele também pode não matar uma pessoa, né? Então, uma das coisas que acontecem, né, quando a pessoa é atingida por uma descarga e ela se propaga na pele da pessoa, na superfície, na região superficial da pele, é a formação desses tipos de estruturas aqui. É uma figura de Lichtenberg, que é como se fosse mesmo o canal do raio. Olha para você ver que interessante. E ele faz isso. Provavelmente as cargas que percorreram essa região, elas fizeram esse caminho no corpo dessa pessoa. Então, essa figura de Lichtenberg é famosa de ficar no corpo de pessoas que foram atingidas por descarga e não morreram. E elas parecem mesmo um relâmpago. Bom, então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. A gente falou sobre muita informação a respeito de relâmpagos. Eu sei que agora vocês vão ficar saudosos, mas tem muito vídeo na internet.
O Tom Warner, por exemplo, ele é um provedor de vídeos mesmo muito bom. Ele não é daqui do Brasil, ele é norte-americano, mas ele trabalhou muito tempo em parceria com o Brasil. Nós também temos as nossas descargas, eu usei as do Tom Warner porque eram as que eu tinha disponível mais facilmente, mas o Marcelo Saba tem no canal dele e vocês vão poder visualizar e aprender muito mais com ele a respeito de relâmpagos. E também a gente vai trazer ele aqui para mostrar pra gente, vamos escolher umas descargas bem legais filmadas aqui no Brasil, para poder mostrar para vocês, então, a importância das descargas elétricas e dos relâmpagos, raios, trovões na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que se inscrevam no canal para mais conteúdo, para também acompanhar e saber quando vai ter a nossa live aí de discussões sobre relâmpagos. E vocês no comentário também coloquem perguntas, dicas, tudo que vocês quiserem saber a respeito de relâmpagos. E aí, nesse bate-papo que a gente vai ter ao vivo com o Marcelo Saba, a gente vai perguntar tudo para ele. Eu também tenho perguntas para fazer. O Marcelo Saba já tem muitos anos nessa área, né? E ele vai poder ajudar a gente aqui a aumentar o nosso conteúdo, nosso conhecimento a respeito de relâmpagos. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, procure e siga a gente no Instagram, YouTube, Facebook e até breve. Um beijão para vocês. Fui!